Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, versículo 14. E ainda que você já está com a gente há algum tempo na igreja, você já ouviu essa mensagem alguma vez, eu tenho a plena certeza do que eu vou te falar aqui. Deus vai falar com você de forma ainda mais profunda, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela não volta vazia. E sem dúvida nenhuma também eu afirmo para você, o momento que você está vivendo agora talvez seja outro. Então essa mensagem, apesar de ter muitas revelações novas, ela vai entrar de outra forma no seu coração. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficaram grandemente surpreendida. E correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou Jesus aos escribas: o que vocês discutem com os meus discípulos? Respondeu um entre a multidão: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, convulsiona de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi para os seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Traga o menino aqui. Então lhe trouxeram, e quando o menino viu a Jesus, o espírito que estava nele imediatamente convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou então Jesus ao pai do menino. Preste atenção, que essa é a pergunta que Jesus vai fazer para mim e para você hoje. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo acontece isso? Há quanto tempo? Há quanto tempo acontece isso? Respondeu ele: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, eu quero crer, mas não consigo. E Jesus, vendo que a multidão correndo se ajuntava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e ele ficou de pé. Eu vou repetir esse último versículo, que é o que Jesus vai fazer com alguém aqui hoje. As pessoas olhavam de modo que a maior parte dizia: isso aí tem jeito não, está morto, morreu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e ele ficou de pé. Preste bem atenção no que Deus vai falar aqui. Qualquer pessoa que tomar uma decisão, e principalmente hoje, de mudar os seus comportamentos, de tomar uma decisão hoje de mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, automaticamente essa pessoa terá uma mudança de história na vida dela. E se você está aqui hoje sentado, ouvindo essa mensagem, essa palavra, não tenha dúvida, é porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Essa palavra que você vai ouvir aqui, ela pode gerar em você uma mudança, uma transformação de vida. Tudo depende de você. Deus te dará hoje uma grande oportunidade para você que deseja sair por aquela porta ali, decidido a ser alguém melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa, um filho melhor. Você que está passando por um momento difícil numa área da sua vida, saiba que a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer no seu sofrimento. Vou repetir isso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer
no nosso sofrimento. Ou seja, Deus quer ver você bem. Diga glória a Deus por isso. Então esse pai aqui, vamos entrar na história comigo. Esse pai aqui, ele tem um problema complicado dentro da casa dele. Porque o texto diz que tem um demônio, um espírito que pega o filho dele e joga esse menino uma hora no fogo, outra hora joga na água para tentar destruir o menino, para tentar matar ele. E esse pai aqui já sofria há muito tempo com o filho dele. Até porque ele mesmo disse, quando Jesus pergunta para ele, há quanto tempo acontece isso? Quanto tempo faz que você sofre com isso? Aí ele fala, Senhor, desde a infância. Então se ele fala desde a infância, vamos pensar, já não era mais uma criança, mas talvez também não fosse um adulto. Então vamos imaginar aqui que está falando de um garoto de aproximadamente de 15 a 20 anos de idade. Ô igreja, pensa comigo, 20 anos com esse filho correndo risco de vida. E aqui Deus começa a falar com a família. Há 20 anos esse menino trazendo sofrimento para dentro de casa. Aproximadamente 20 anos esse menino trazendo preocupação para a família, noite sem dormir. E quem sabe eu não estou pregando para alguém essa noite, que você enfrenta um problema complicado lá dentro da sua casa, e você luta contra esse problema já faz muitos anos também. Quem sabe você não tem um problema numa área sentimental, que você luta contra isso já faz muitos anos. Um problema no relacionamento, no meio da família. Quem sabe uma enfermidade ocupou lugar no seu corpo, e você luta contra isso, ninguém sabe, mas você sabe que você luta contra isso já faz anos e anos. Quem sabe um vício, uma fraqueza, um pecado, que você luta contra isso já faz muitos anos, porque o problema dessa família já durava muitos anos. Mas um dia, diga comigo, um dia, isso, um dia, como esse assim. Um dia esse pai, ele decidiu fazer aquilo que você fez hoje. Ele decidiu pegar o problema dele, o filho dele, e levar até Jesus. Ele pegou o problema dele e ele levou o menino até Jesus. Escuta o que eu vou te falar. A solução que você tanto precisa, ela começa a aparecer quando você faz exatamente isso. Quando você para de querer resolver as coisas do seu jeito, com a força do seu braço, e entrega ela nas mãos de Jesus. Aí a solução começa a aparecer. Eu não sei qual é o problema que você trouxe aqui hoje. Eu não sei qual é o problema que você, nesse momento agora, já está apresentando ele para Jesus. Mas o que eu sei é que Jesus pode resolver esse problema. O que eu sei é que Jesus pode resolver. Porque veja bem, há problemas que clínica de recuperação não resolve. Ajuda, mas não resolve. Se tivesse resolvido, teria resolvido o meu. Eu tive 14 internação completa, de 6 meses cada uma, por dependência química. 14, 7 anos fechado dentro de clínica. Eu saía, depois de 6 meses, certificado na mão, bonitinho. 1 dia e meio, no máximo foi 2 dias que eu fiquei limpo na rua, caía e achava que era a clínica certa que eu tinha que achar. Agora vamos achar outra clínica. E foi assim 14 vezes. E eu nunca fiquei 1 dia limpo na rua. Mas um dia o meu pai fez o que o pai desse menino fez. Nós já tentamos de tudo, já rodamos tudo quanto é clínica. Agora vamos pegar esse menino e levar ele até Jesus. Então apresentar o problema. Eu era um problema. Apresentar o problema até Jesus. E a minha vida começou a ser transformada. Em 3, 6 meses a minha vida transformou. Escuta o que eu vou te falar. Tem problemas que o dinheiro não resolve. Eu estou pregando para alguém. Sabe esse problema aí que o Espírito Santo já fez você identificar, que você luta com ele, contra ele há anos? Pois é, eu estou pregando para você que você já tentou resolver isso aí de tudo quanto é forma, e até hoje você não conseguiu. E você nem vai conseguir enquanto você não entender que o único que pode resolver o seu problema chama-se Jesus Cristo. E Ele está aqui essa noite. Preste bem atenção aqui. Tem problemas que o dinheiro não resolve, gente. Porque se resolvesse, talvez já teria resolvido, não é mesmo? Já gastou tanto dinheiro com terapia, com remédio, com isso, com aquilo. Tem problemas que o dinheiro não resolve. Tem problemas que o médico não resolve. Tem problemas que o juiz não resolve.
Eu estou pregando para alguém que tem problema na vida, que o advogado não está conseguindo resolver. Mas Jesus pode resolver. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então você precisa apresentar o seu problema para Jesus hoje. Quando esse pai aqui apresentou o problema dele para Jesus, você viu o que aconteceu? Jesus tomou o controle da situação. Ou seja, se você apresentar o seu problema para Jesus hoje, e se decidir por Ele completamente essa noite, sabe o que vai acontecer? Ele vai tomar o controle da sua vida. Escuta aqui, e uma vez que Jesus toma o controle da sua vida, você começa a avançar como você nunca avançou antes. Você começa a ter resultados que você nunca teve antes. E se Jesus não tomou o controle dessa situação e ainda, é porque você não apresentou o problema para Ele. Ou talvez melhor, você até apresentou, mas sabe aquele negócio, Senhor, está na sua mão, eu jogo a toalha, mas aí você segura na etiqueta. 99% você entrega, mas 1% você tenta fazer do seu jeito. E aí Jesus traz você aqui essa noite para falar para você. Ou você crê que eu sou Deus na sua vida e coloca 100% na minha mão e eu mudo a sua história em pouco tempo. Você vai tentando do seu jeito. É 100% na minha mão. É isso que ele está falando aqui. Talvez você não se decidiu ainda totalmente por Ele. Tem alguma coisa que te prende ainda. E é o próprio Deus falando com você hoje. Tem coisas aqui embaixo que está prendendo você ainda. E é coisas tão insignificantes. Talvez coisas que cabem na palma da sua mão. Eu tenho algo maravilhoso, algo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, você não consegue nem imaginar o que eu tenho preparado para você aqui em cima. Só que algo aqui embaixo ainda te prende, o Senhor está falando. Eu não vejo a hora de você abrir mão desse negócio. Porque quando você abrir mão disso que te prende aqui embaixo, aleluia, eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho para te entregar. Quem está atrasando o que eu tenho para te entregar é você mesmo, o Senhor está falando. Talvez você está aí que nem aquele jovem rico, Senhor, mas eu já faço tudo. Eu vou para a igreja, eu tenho meu momento com o Senhor, eu oro em casa, eu já oferto, eu já dizimo. Mas Jesus te fala hoje, ainda te falta uma coisa, jovem rico. Ainda te falta uma coisa. Quem sabe essa coisa que te falta não é você se decidir completamente por Jesus. Descer as águas do santo batismo, assumir Jesus por inteiro. Porque antes de querer o seu dinheiro, antes de querer qualquer coisa sua, Ele está falando, eu quero é teu coração. O que eu quero é a tua alma. Eu quero relacionamento, intimidade. Ai, pastor Danilo, sabe, eu não sei mais o que fazer. Eu estou cansada de falar com meu marido. Eu também, eu estou cansado de falar com a minha esposa. Ó, o meu filho já não me obedece, a minha filha já não me escuta mais. Mas aí vem Jesus através dessa palavra e fala assim para você hoje: eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução para você. A solução que você precisa está em Jesus. A situação aqui, ó, preste atenção. A situação aqui parecia estar fora de controle. Porque o pai leva o menino até Jesus e chegando lá, a Bíblia diz que ao se aproximar de Jesus, ele fala, traga o menino. Só de se aproximar de Jesus, o menino começa a rolar no chão. O demônio pega ele começa a se contorcer, espumar, se definhar. Porque é sempre assim. Quando você leva o seu problema até Jesus, o inimigo vai tentar chacoalhar tudo. Ele não quer que você vá até Jesus. Quando você decide levar o seu problema até Jesus, Satanás, ele fica furioso. Ele quer chacoalhar tudo, ele quer bagunçar tudo. Porque ele não quer que você vá até Jesus. Alguns de vocês sofreram levante hoje, antes de vir para o culto. Quase que você não veio. Por quê? Porque o Satanás trabalha para que você não busque Jesus, para que você não apresente o seu problema até Jesus. Porque o diabo sabe que se você começar a andar com Jesus e não voltar atrás, e ser fiel a Deus em todos os sentidos, a sua vida vai mudar, o seu casamento vai mudar, a sua vida financeira vai mudar, tudo vai mudar. A forma de você tratar os seus filhos, os seus familiares vai mudar. Por isso que ele não quer que você vá até Jesus. Há uma luta constante no mundo espiritual para que eu e você não cheguemos até Jesus. É por isso que quando nós nos aproximamos de Jesus, agora eu vou pegar firme, a impressão que dá é que as coisas pioram, sim ou não? Vou falar uma verdade para você, não é impressão, é verdade.
piora mesmo. Sabe por quê? Vamos pensar com a cabeça do diabo aqui, do derrotado. Até o diabo pensa o seguinte: espera aí, até que a pessoa está indo na igreja, sendo cristão, 1h30 dentro da igreja é fácil para qualquer um. Até que está indo na igreja, mas sai da igreja e faz minha vontade lá fora. De certa forma o diabo até cuida dessa pessoa. Ele até ajuda ela para a igreja, guarda ela de acidente, guarda, o diabo guarda também, para ela achar que está tudo certo, para ela achar que está tudo bem, quando na verdade já está fisgado. Sabe aquela historinha que peixe grande não tira da água de uma vez só, senão a linha arrebenta? Pois é, tem gente que está fisgado e o Satanás está dando só linha para cansar a pessoa, quando na verdade já está fisgado. E por que piora, pastor? Porque o diabo pensa o seguinte: até que estava vindo aqui, fazendo minha vontade lá fora, eu estava até guardando, mas agora está querendo dar nome para batismo? Está querendo aprender mais na escola bíblica? Espera aí, o que está acontecendo? Não. Aí ele pensa: agora eu preciso aumentar o meu levante. É por isso que piora. Agora eu preciso aumentar o meu levante. Por quê? Porque se eu não parar ele agora, se eu não parar ela agora, eu não paro nunca mais. É isso que o diabo pensa. É por isso que quando você começa a pegar firme, agora vai, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você começa a se posicionar, a impressão que dá é que piora, porque piora mesmo. Ele pensa: se ele não te parar agora, ele sabe que ele não vai parar mais você. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele faz algo interessante aqui, ó. O menino está lá rolando no chão, uma multidão em volta do menino. Entra na história comigo. O pai desesperado aqui, achando que o filho fosse morrer. E eu estou pregando para alguém que você está exatamente assim agora. Enquanto eu prego para você, você está desesperado, achando que o pior vai acontecer, que o seu telefone vai tocar. Você está louquinho para olhar para o celular, para ver se chegou alguma mensagem. Você acha que uma notícia ruim vai chegar. E o pai está lá desesperado, sem saber o que fazer com o filho mais. Mas a Bíblia diz que de repente, você prestou atenção na leitura? De repente Jesus chega e para tudo. Oh, aleluia. Você crê que Jesus vai parar todo ataque do diabo na sua vida hoje? Você crê que ele vai parar todo ataque do diabo na sua vida? Jesus para tudo. E ele pergunta para o pai do menino: há quanto tempo acontece isso? Pronto, cheguei no centro da mensagem. Sabe esse problema que o Espírito Santo fez você identificar? Que você luta há anos? Ele já fez você identificar qual que é. Agora ele faz essa pergunta para você. Já que você identificou, ele está fazendo essa pergunta: há quanto tempo acontece isso? E é interessante demais essa pergunta. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem receber só a resposta, elas querem só milagre, elas querem só a solução, mas elas não querem saber aonde elas erraram. As pessoas querem receber somente o milagre, mas elas não querem saber o que foi que elas fizeram para aquele mal entrar na vida delas. Mas Jesus olha para aquele pai e faz ele refletir sobre o passado dele. Há quanto tempo acontece isso? Jesus está falando em outras palavras aqui, ó. Ao invés de você ficar desesperado aí, tenta lembrar o que aconteceu, rapaz. Seu filho está desse jeito aí, tenta lembrar quando foi que esse mal entrou no meio da sua família. Quando foi que esse mal entrou na vida do seu filho? Olha que coisa linda, igreja. Jesus aqui, ele quer curar o menino. Jesus quer resolver o seu problema. Jesus quer curar o menino, mas ao mesmo tempo ele está querendo ensinar para o pai do menino o porquê que o mal entrou na vida dele. Aleluia. O porquê que o mal entrou na vida do filho dele. Gente, olha isso aqui. Acompanhe meu raciocínio aqui diante da palavra. Com certeza o mal entrou na vida daquela família, na vida daquele menino, por algo que aconteceu lá atrás. Talvez por uma mal conduta, nem da mãe, porque a mãe não é citada aqui, mas talvez por uma mal conduta do próprio pai. Talvez uma mal conduta tenha sido a legalidade para que o mal entrasse agora na vida do filho dele. Porque às vezes é assim que acontece, viu? O pai erra lá atrás e o filho paga a conta lá na frente. Pastor, você tem certeza do que você está falando? Tenho certeza. Você quer base bíblica para isso? O nosso pai Adão errou lá atrás. Todos nós somos filhos de Adão, descendentes de Adão. Adão teve filho, teve neto, e assim foi. Amém? Então veja bem, o nosso pai Adão errou lá atrás. Se não fosse Jesus para morrer por mim e por você naquela cruz, todos nós estaríamos no inferno agora. E com certeza aconteceu alguma coisa, porque em Provérbios vai dizer que a maldição sem causa não vem.
Uma maldição sem causa não vem. A Bíblia não relata, mas talvez o pai ele tenha refletido sobre essa pergunta. Quando Jesus fala para ele, há quanto tempo acontece isso? Sabe aquele pensamento rápido? Talvez ele pensou assim, nossa, eu não posso aprofundar agora nessa conversa, mas eu acho que eu já sei quando foi que esse mal entrou. Aí eu não posso falar isso com Jesus agora, mas há quanto tempo acontece isso? Deve ser aquela vez que eu coloquei a mão no que não era meu. Eu já sei. Eu não vou falar com ele não, mas eu vou tentar fugir da conversa. Mas eu já sei que esse mal deve ter entrado na minha vida quando eu desejei o mal para tal pessoa. Quando eu desejei até a morte para aquela pessoa. Quando eu estava envolvido com coisa errada lá atrás. Quem está entendendo? Quem sabe esse mal não entrou na vida do meu filho por causa de um ressentimento, de uma mágoa que eu guardo no meu coração. Porque escuta o que eu vou te falar. A falta de liberar o perdão paralisa o mundo espiritual da pessoa. Tanto de quem não pede, mas também de quem não libera. E é por isso que às vezes você tem a sensação que você caminha, parece que você está na academia, na esteira. Você não sai do lugar. Você vai para a igreja, você ora, você jejua, mas você não vê o resultado. Falta de liberar o perdão. E eu estou pregando agora, o diabo está falando na mente de algum de vocês. Imagina, esse pastorzinho careca aí não sabe nem o que ele está falando. O diabo está desse jeito na mente de alguém agora. Ele não sabe o que aquela pessoa te fez. Aquela pessoa não merece o teu perdão. Ela não merece o teu amor, não merece o teu respeito. Só me responde uma coisa: quando foi que você mereceu o amor de Deus? Quando foi que eu e você merecíamos que Jesus morresse naquela cruz por nós? Você tem razão, nós não merecíamos, mas a gente precisava. Para quê, pastor? Para ser salvo. Então você tem razão, eu concordo com você. Essa pessoa não merece o teu amor, não merece o teu respeito e não merece o teu perdão, mas ela precisa. E você também precisa, ou vai querer ficar estagnado, parado para o resto da vida. Deus está falando para você, é noite de decisão. Libera esse perdão e avança. Chega de ficar parado, com a vida travada, sem avançar. Sabe o que Deus fala no meu coração aqui? Jesus ele fez aquele pai pensar sobre o passado dele e reconheceu o erro dele também. Sabe por quê? Porque aqui entra lá no início da mensagem. Porque receber um milagre sem aprender a lição não é a solução definitiva. Receber um milagre sem aprender a lição não é solução definitiva. Porque veja bem, pensa comigo aqui. Se você recebe um milagre hoje, mas você não muda a sua conduta, o seu comportamento, daqui a pouco você pode perceber que você está com o mesmo problema lá de novo. Se você age sempre do mesmo jeito, você terá sempre os mesmos resultados. Grave isso. Não adianta você agir da mesma forma esperando um resultado diferente. Isso é insanidade, isso é burrice. Se você continuar agindo da mesma forma, você sempre terá os mesmos resultados. E Jesus pergunta para ele, há quanto tempo acontece isso? Aí o pai responde, desde a infância. Mas ele tenta fugir da responsabilidade, ó. Desde a infância, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, o menino está aqui, ajuda-nos. Ele tenta fugir da responsabilidade. Por favor, se Jesus mostrar para você, se é que já não mostrou, aonde que está o erro hoje? A raiz desse mal que entrou na sua vida, esse mal que entrou talvez na vida do seu filho, no meio da sua família, e que está fazendo você sofrer há anos. Não faça como esse pai, não fuja da responsabilidade. Se Deus está mostrando para você hoje claramente através da palavra dele, aonde está a raiz do mal, não se faça de desentendido. Se arrependa hoje diante de Jesus, muda a sua conduta e esse mal que persegue você, a sua casa, a sua família há anos, vai sair da sua vida para nunca mais voltar. Porque o que Jesus tem para você, aleluia, é uma solução definitiva. Toma uma decisão mais profunda hoje, faça uma aliança com Deus e creia que Jesus pode, Ele vai mudar a sua história. Vamos correr com a mensagem aqui. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus olha para ele e fala, se podes. Você tem coragem de perguntar para mim? Se podes, tudo é possível ao que crê. É claro que Jesus pode fazer alguma coisa nessa situação aí. É claro que Jesus pode mudar. Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a sua casa, Ele pode mudar a sua família, o seu casamento, as suas finanças. Mas você precisa entender o porquê que o mal entrou. Você precisa entender
Precisa decidir hoje, abandonar a raiz desse mal. Porque senão, é questão de tempo, esse mal vai voltar de novo. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes Jesus já te fez um milagre nessa causa aí? E já resolveu isso várias vezes, mas foi questão de tempo, o mal voltou. Teve tempo que você teve um refrigério, falou, sumiu, hein? Daqui a pouco é o mal lá de novo. Por quê? Porque Jesus já fez o milagre várias vezes. Mas é como eu disse, você aprendeu o milagre, recebeu o milagre sem aprender a lição, aonde é que o mal está entrando, é questão de tempo, ele volta de novo. Então toma uma decisão mais profunda hoje, faça um compromisso com Deus, decida mudar de vida. Decida. Jesus ele deseja mudar a sua história, mas para isso você precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Escuta o que eu vou te falar. Não é à toa que em Romanos 12:2 vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme com a situação que você está vivendo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que ele está falando aqui? Não se conforme com essa situação que você está vivendo, mas transforma ela como? Pela renovação da vossa mente. Mente fala do quê? Pensamentos. Ele está falando, renova a sua mente, mude a sua maneira de pensar, porque automaticamente, se você mudar a sua maneira de pensar, essa mente religiosa sua, automaticamente, aleluia, os resultados serão melhores. Você quer ver uma coisa? Se eu somar 5 mais 5 hoje, quanto vai dar? Se eu somar 5 mais 5 daqui 1 ano e meio, quanto vai dar? 1 ano e meio, daqui 1 ano e meio vai dar o mesmo resultado? E daqui 3 anos, se eu somar 5 mais 5, quanto vai dar? Sempre o mesmo resultado? Pois é, você percebeu? Se não tiver uma mudança de sinal, que é o comportamento, a maneira de agir, de pensar, se não houver uma mudança de fator, de sinal, de comportamento, o resultado será sempre o mesmo. E Deus está falando com alguém aqui agora. Se você, todas as vezes que você agir da mesma forma, o resultado será o mesmo. Mulher, todas as vezes que você querer bater de frente, vai ter problema. Toda vez que você colocar o dedo na tomada, é um choque que você vai tomar. Você percebe que 5 mais 5 dá 10. Mas se a pessoa tomar uma decisão e falar assim, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar o sinal agora. 5 vezes 5, quanto dá? Você percebeu que o resultado ficou mais positivo agora? Você percebeu também que o 5 de cá não mudou? E o 5 de cá também não mudou? Entenda o que Deus está falando. Pessoas à sua volta não vão mudar. Quem tem que mudar é você. E quando você mudar, as pessoas à sua volta serão impactadas com a sua mudança. E o resultado será mais positivo. Então você precisa ter comportamentos positivos. Até porque se você mudar o sinal para a forma negativa, para pior também, 5 menos 5. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você está feliz com o resultado que você anda tendo? Responde só para você. Você está feliz com o resultado que você anda tendo? Se tiver, glória a Deus. Mas nunca alguém está tão bem que não possa melhorar. E talvez tenha alguém aqui agora que a hora que eu fiz a pergunta, você falou, pastor, realmente eu queria ter um resultado diferente. Então Deus está falando para você, começa a agir diferente. A partir de hoje, saia daqui decidido a agir diferente. Aprenda a lição essa noite. Você quer ver o que Jesus estava tentando fazer com o pai desse menino aqui? Vou te dar o último exemplo e encaminho para o final aqui. Olha para mim. Pensa agora em alguém, não olha para o lado, só olha para mim, senão você vai arrumar problema. Pensa em alguém agora que vive endividado. Alguém que você conhece, essa pessoa vive endividada. Não cutuca também, que eu vejo tudo aqui. Pensou? Agora presta atenção. Olha o que Jesus estava querendo fazer com o pai desse menino aqui. Hoje é domingo. Amanhã, quando der 10 horas da manhã, você vai lá no banco. Você vai tirar aqueles 100 mil que você tem guardado lá. Sou profeta, gente. Vou dar mais uma chance. Você vai lá amanhã, você vai tirar aqueles 200 mil que está lá na sua conta. Aí você vai visitar essa pessoa. Você vai fazer uma surpresa para ela. Faz um café que eu estou chegando. E aí vai falar para ela o seguinte: pega todos os seus boletos, todas as suas contas, põe aqui, vamos somar. A pessoa vai somar lá, deu 60 mil reais. Aí você vai falar para ela o seguinte: 60 mil, não dá o dinheiro na mão dela. Aí você vai pagar todas as contas dela. Você vai fazer um milagre na vida dela.
Você vai grampear os comprovantes, tudo. Como você é uma pessoa muito boa de coração, você ainda vai pegar mais 20 mil e dar para ela. Fala, Tó, isso aqui é para você. Aí daí um ano, você visita essa pessoa de novo. Sabe o que ela vai ter? Maior ainda. E sabe por quê? É isso aqui. Porque você foi lá e você fez um milagre na vida da pessoa, mas você não ensinou a lição para ela. Aonde é que o mal está entrando? Você não foi lá e falou, abençoado, abençoada, você ganha R$1.500, com desconto da 1.300 e pouco. Você não pode ficar gastando 3.200 todo mês. Abençoado, você tem pressão alta, você tem diabetes, tem coisas que você não pode fazer. Você não ensinou a lição, quem está entendendo? Você foi lá e fez um milagre na vida da pessoa, mas você não ensinou a lição para ela. Então não adianta Jesus fazer um milagre na minha, na sua vida, se a gente não decidir mudar de vida. Se a pessoa não mudar, o problema volta, passa um mês, passa ano, conferência, congresso, e a pessoa está lá do mesmo jeito. Sabe por quê? Nada disso muda a vida de ninguém. Congresso, conferência tal, nada disso muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é a prática daquilo que Deus fala numa palavra simples como essa. É você ouvir o que Deus está falando, sentir que o Espírito Santo falou com você, vai lá e pratica. Quero ver tua vida não mudar. Lá na sua casa, sozinho, sem um pregador, se você abrir a palavra e falar, Senhor, fala comigo. Ele falou, você sentiu que foi com você, Ele te deu a resposta, vai lá e pratica. Sua vida muda. Ó, tem um crente lá no fundo. Ó, tem dois. Agora veja bem, estou encaminhando para o final aqui. Se você decidir hoje deixar para trás as coisas velhas, tomar uma posição com Jesus, você que ainda não se batizou, se batizar, descer as águas, cumprir o mandamento de Jesus, se você decidir mudar de vida e começar a agir diferente a partir de hoje, além de você ter a sua vida mudada, pode ter certeza do que eu vou te falar aqui, você ainda vai calar a boca de muita gente esse ano, inclusive do diabo, de alguns amigos, parentes, que talvez falaram para você que não tinha jeito para você, para a tua vida sentimental, para o teu casamento, para o teu filho. Gente, olha o que Deus faz na vida de alguém que decide seriamente mudar de vida. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Raabe. Raabe, você conhece a história, ela era uma prostituta, pior que isso até, ela era dona da casa de prostituição em Jericó. E a Bíblia diz que um certo dia, 2 homens de Deus bateram na porta dela. Pastor, 2 homens de Deus bateram lá na porta do cabaré? Vou falar para você, eles foram com um objetivo, eles precisavam espiar a terra que Deus ia dar para eles. E então ela abre a porta, e como o homem de Deus não perde tempo, sabe o que eles fizeram? O que eu estou fazendo para você aqui. Eles pregaram para Raabe. E quando eles começam a pregar para Raabe, sabe o que aconteceu? O coração de Raabe começou a se abrir. Porque é assim, gente, enquanto você vai ouvindo a palavra de Deus, seu coração vai se abrindo. Sim ou não? Algum de vocês entrou aqui de um jeito e você já está de outro jeito agora. E não é o poder de quem está pregando, isso é o poder dessa maravilhosa palavra, que nela está escrito que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela entra, ela penetra e ela revela coisas que só você e Deus sabe. Vai nascendo em você, você vai ouvindo a palavra de Deus, vai nascendo em você uma esperança, você vai ficando mais animado, é assim ou não é? Porque agora, aqueles pensamentos negativos, que te cercaram durante toda a semana, eles vão saindo, porque a palavra está entrando. Diga glória a Deus. E olha só, eles pregaram para Raabe, e a casa de Raabe, você conhece a história, sabe que ela era edificada, construída em cima da muralha de Jericó. E agora o povo de Deus invadiu. Eles conquistaram a terra. Você conhece a história, a muralha caiu, só não caiu a casa física aonde ela morava. Por quê? Com objetivo também, porque ela recebeu os homens de Deus. Mas eu quero, para trazer a revelação que eu preciso aqui, eu vou mostrar para você que não a casa dela onde ela morava, mas a casa dela de forma figurativa caiu. Entra na história comigo aqui. O povo de Deus invadiu Jericó, amém? Agora só tem homem de Deus lá, sim ou não? Raabe era dona da casa do quê? Prostituição. Agora, o povo de Deus invadiu Jericó.
E agora só tem homem de Deus lá em Jericó. O homem de Deus é um homem fiel, diga glória a Deus. O homem de Deus é homem de uma mulher só, sim ou não? Pois é. Então de alguma forma você percebe que a casa dela caiu? A casa dela caiu. Agora Raabe, por livre e espontânea pressão de Deus, tem que entrar para o meio do povo de Deus. Ela não teve para onde sair. Talvez até tirasse sarro do povo de Deus lá à noite. Ah, esses crentes aí, não sei o que. Agora, por livre e espontânea pressão de Deus, ela está andando para cima e para baixo com o povo de Deus. Que a sua casa não precise cair, para que você entenda o que Deus está falando aqui hoje. Raabe começa a andar para cima e para baixo com os judeus agora. E sabe o que aconteceu com ela? Raabe começou a mudar. Porque é assim, gente, quando você anda com o povo de Deus, você muda. Você muda o jeito de falar. Quando você começa a andar com Deus, por exemplo, você muda o jeito de falar. A mulher já não xinga mais o marido. Só quem xinga o marido aí, diga amém. Estou falando, essa igreja é uma benção. Quando você começa a andar com o povo de Deus, você muda o jeito de falar. O marido já tem mais paciência com a esposa, com os filhos. Já não libera mais palavra de maldição para os meninos dentro de casa. Ele começa a liberar agora a palavra de bênção, de vitória. Quando você começa a andar com o povo de Deus, até o jeito de se vestir muda. Quem sabe Raabe agora não deu até uns pontinhos no decote dela. Aumentou um pouquinho a barra da saia. Porque agora ela começou a andar com o povo de Deus. Raabe começou a andar com o povo de Deus e ela foi mudando. E lá no meio do povo de Deus, ó, eu por exemplo, eu vi, gente, domingo essa hora, sabe onde eu estava? No boteco, cheirando cocaína, falando um monte de mentira, falando um monte de borracha. Agora eu aqui pregando o evangelho para você. Sabe por quê? Porque um dia, por livre e espontânea pressão de Deus, eu tive que entrar para o meio do povo de Deus. E não é porque eu quis não, é porque a situação, a circunstância me empurrou a andar com o povo de Deus. E agora lá no meio do povo de Deus, essa mulher mudou tanto, que lá no meio do povo de Deus tinha um homem chamado Salmão. Diga comigo assim, Salmão. Não é salmão de comer não, é Salmão. Um homem de Deus respeitadíssimo. E agora ele olha para aquela mulher, para Raabe, apesar de estar pouco tempo no arraial do povo de Deus. Ele olha para ela e ele se apaixona por ela. Você imagina a confusão que não saiu entre as mulheres. Ele deve ter reunido o ciclo de oração na casa de alguma irmã lá e falou, não, vamos orar, porque não é possível. Senhor Jeová, nós precisamos saber o que está acontecendo, pai. Nós está até com um cara no joelho aqui, ó. Não arruma um namorado. Aí vem essa bênção dessa mulher lá da casa da luz vermelha e arruma um homem como esse, que todo mundo deseja casar com ele. Por que o senhor fez isso com Raabe e não fez com a gente, Senhor? Você imagina se Deus fosse responder isso? Sabe qual seria a resposta de Deus? Vocês querem saber o porquê que eu fiz com Raabe e não fiz com vocês? Porque Raabe, apesar de estar pouco tempo na presença, ela teve mudança. Porque Raabe, apesar de pouco tempo na minha presença, deixou para trás as coisas velhas. Eu vou falar uma coisa para você: dormir na garagem não faz ninguém virar um carro. Billy Graham falava isso, o maior pregador do mundo. Põe lá o colchão na garagem da sua casa, dorme lá uns 3 anos seguidos. Quero ver você sair buzinando aí pro bairro. Você vir na igreja não faz de você uma bênção, quem dirá uma pessoa abençoada. Mas o que você vem fazer na igreja? O que você vem olhar, procurar na igreja? Quem você vem ouvir na igreja? É isso que faz a diferença. E Salmão agora se apaixona por ela. A Bíblia diz que ele se apaixona tanto que ele casa com ela. Ou seja, uma mulher, entenda o que Deus está falando. Olha o que ele faz na vida de alguém que decide começar a andar com ele. Ele pega uma mulher que aos olhos da sociedade não valia nada, e agora ele resgata a dignidade e a moral dessa mulher. Porque Salmão se casou com Raabe, e agora ela não é mais a prostituta, ela é a senhora Salmão. Não, você não entendeu? Ela não é mais uma prostituta, ela é a senhora Salmão. Sabe o que eu estou vendo aqui? Deus restaurando a dignidade, a moral dessa mulher, diante de todo mundo que olhava para ela e falava, essa mulher não vale nada. E além de se casar, a Bíblia diz que ela fica grávida. E filhos, a Bíblia diz que filhos são bênção de Deus. Quer ser abençoado? Continua andando com o povo de Deus. Quer ser abençoado? Continua andando com o povo de Deus. E olha o tamanho da obra que Deus faz na vida de alguém que decide pegar firme com Ele. Essa mulher teve um filho, o filho dela chamou-se Boaz. E Boaz, a Bíblia diz que ele foi rico e generoso. Sabe o que é isso? Mão aberta.
Essa mulher aqui fechou a vida dela com chave de ouro. Por quê? Porque decidiu, por livre e espontânea pressão de Deus, a andar com o povo de Deus. Fechou a vida dela com chave de ouro. E do filho dela, Boaz, nasceu outro camarada chamado, sabe como? Obed. E de Obed nasceu outro chamado Jessé. E de Jessé nasceu Davi, o rei Davi. Você está entendendo? Olha o que Deus fala no meu coração aqui. Se você decidir pegar firme com Deus, de você poderá nascer coisas grandes. Você acha que para aí a obra que Deus fez na vida dela? De Boaz, o filho dela nasceu Obed, Obed nasceu Jessé, Jessé nasceu Davi, de Davi nasceu Salomão, que é da mesma árvore genealógica de Jacó, que Jacó do poço da mulher samaritana. Jacó é pai de José, que casou com Maria, e nasceu o que, igreja? Jesus Cristo, o Salvador do mundo, está na ponta da árvore genealógica de uma prostituta que não valia nada aos olhos da sociedade. Você está vendo o tamanho da obra que Deus quer fazer na sua vida? Não, Davi era grande? Não. Então se você pegar firme com Deus e tomar posse dessa palavra hoje, de você poderá nascer coisas muito grandes. Muito grande. Aleluia. Eu não sei o que Deus está falando para você mudar essa noite. Mas é exatamente isso que Ele está fazendo você entender. É exatamente isso que Ele espera que você faça. Faça o que Deus está falando no seu coração hoje. E se houver mudança da sua parte, com certeza haverá uma mudança de história. Se houver uma mudança da sua parte, a sua família vai mudar. 2024 poderá ser o melhor ano da sua vida. As suas escolhas e decisões hoje podem definir o seu futuro amanhã. Você que não é batizado ainda, desculpa, mas eu preciso falar o que Deus está falando. Cria vergonha na sua cara. Você não desceu as águas do batismo ainda. Você realmente quer que Jesus age na sua vida? Então cria vergonha na sua cara. Toma uma atitude hoje. Surpreenda a expectativa de Deus. Cumpra esse mandamento. Tome a decisão hoje e cumpra o mandamento de Jesus. Olha o que diz em Marcos 16:16. Coloque para mim, Marcos 16:16. Linguagem de hoje. Quem crer, linguagem de hoje, por favor. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sabe quem está falando aqui? O próprio Jesus, o Salvador. Aí, ó, o versículo 17 e 18, coloque para mim também. Aos que crerem será dado o poder de fazer milagres, expulsar demônios, pelo poder do meu nome, e falar novas línguas. Versículo 18. Se pegarem em cobras ou beberem alguma coisa, algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Para quem que vem esse poder? Para aquele que crê e se batiza. A sua oração nunca mais será uma oração que não passa do teto. Olha o que diz em Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Por que eu devo me batizar? Perguntaram para Pedro, e olha lá. Por quê? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão então de Deus o Espírito Santo. Ninguém recebe o Espírito Santo sem se batizar, para que os pecados sejam restaurados, perdoados. Porque quando você se batiza, a casa fica limpa. E o Espírito Santo, ele não habita em casa suja. Ele é puro, ele é limpo, ele não habita onde tem sujeira. Quando você levanta das águas, você está limpo. A Bíblia diz que você passa a ser casa de Deus, morada do Espírito Santo. Você sabia que depois que você desce as águas do batismo, você passa a ser, isso aqui é forte, hein? Você passa a ser filho de Deus? É um choque, né? Pastor, para com isso, todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Até que você se batize, você é apenas criatura de Deus. Eu também pensei que fosse. Mas quando você recebe Jesus e cumpre o mandamento dele, coloque para mim João capítulo 1, versículo 12. Olha lá o que diz. Porém alguns creram nele e o receberam, cumpriu o mandamento,
E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O próprio Jesus, que era o filho unigênito de Deus. Você conhece essa história? Quando ele vai atrás de João Batista, ele se batiza. Até então, Deus não reconhece a paternidade dele. Mas quando ele se batiza, diz assim: e Jesus, saindo do rio, após se batizar, se pôs a orar. E enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele. Olha o que eu te falei agora, em forma corpórea como uma pomba. E houve uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. O próprio Deus reconhece a paternidade de Jesus. Depois do batismo, logo em seguida, a primeira coisa que Deus faz, e até aquele momento do batismo de Jesus, você vê a Bíblia falar que Jesus é o Filho único, unigênito, o único Filho. E depois do batismo de Jesus, então Deus reconhecia a paternidade dele. Na Bíblia você não encontra mais nenhuma vez falando Filho unigênito. Depois começa a falar assim, depois do batismo: e ele é o Filho primogênito. Sabe o que é isso? O primeiro de muitos. E ali está o segundo, ó. Terceiro, quarto, o quinto, sexto. Aplauda Jesus. Porque todos esses que recebem ele, é dado o direito de ser chamados filho de Deus. Eu termino essa mensagem aqui lendo os últimos versículos para você. Jesus, vendo que a multidão se apertava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu, e ele ficou de pé. Olha aqui, igreja, oh, aleluia. Quando o pai reconheceu que ele precisava mudar, quando ele reconheceu o erro dele, Jesus levantou o filho dele. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Você reconheceu o seu erro hoje, Jesus levanta alguém da sua família. Se você reconhece o teu erro hoje, ele pode levantar o seu casamento que está rachado. Ele pode levantar a sua saúde que está comprometida. Ele pode levantar a sua área profissional, financeira. Mas você precisa decidir mudar hoje. Escuta o que eu vou te falar. O diabo, ele tem colocado, ele falado na mente de algum de vocês que você não é ninguém, que não adianta mais você tentar, que você não vai avançar, não vai se realizar mais, é o fim para o seu ministério, que não tem mais jeito para você, para o seu casamento, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. É mentira. Olha aqui para mim, é mentira. O diabo, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E o papel dele é fazer você acreditar nessa mentira. E olhe lá se ele já não estava quase conseguindo. O seu final, Deus me move a dizer isso para alguém aqui. O seu final, quem determina é Deus, irmão. O único que pode mudar o final de uma história é aquele que escreveu a história. É o autor da história. Então cuidado para você não jogar fora essa oportunidade que Deus está te dando hoje. Acredite na obra que Ele está falando que tem na sua vida, na sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Acredite que você pode ser diferente, fazer diferente, meu Deus, falar diferente. Olha o que as pessoas falavam daquele menino, olhavam para a situação dele e falavam: está morto, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas quando Jesus entra, mas Jesus tomou o menino pela mão, ergueu, e ele ficou de pé. Olha Jesus tomando alguém pela mão aí hoje, ó. Talvez as pessoas olhem para você e falem: você está morta, você está morto, você não presta. Quem sabe eu estou pregando para alguém que por essa semana você ouviu de alguém que você não vale nada. Mas Jesus está falando com você hoje, através dessa palavra: você não está morto nada, você não está morta nada, você tem muito valor para mim, o Senhor está falando. Você não custou R$1,99 não, você custou, foi meu sangue vertido naquela cruz do Calvário. Talvez as pessoas olhem para você e falem para você, como eu ouvi muitas vezes: pau que nasce torto, morre torto. O que as pessoas não sabem é que Jesus é carpinteiro, irmão. Ele entende de madeira. Pau que nasce torto, Jesus endireita. E Ele está querendo endireitar algumas madeiras aqui hoje. A sua decisão hoje decidirá o seu futuro amanhã. Fica de pé. Dependendo da sua decisão hoje, Deus fará milagres na sua vida, no meio da sua família, no seu casamento, nos seus negócios.
Mas para que isso aconteça, você precisa se decidir. Posso falar uma coisa? Jesus já sabia que você viria aqui hoje. E você só está aqui porque Ele deseja ter um encontro com você. Porque Ele tem uma solução definitiva para te entregar. Você que Jesus falou com você claramente, mostrou para você qual é o problema que você luta há anos, mostrou onde está a raiz do problema, e chegou o momento de você abrir mão de alguma coisa. Você aprendeu a lição hoje. Você vai sair do teu lugar e vir à frente, porque Deus vai mudar a tua história hoje. A partir de hoje, a tua história nunca mais será a mesma. Dê um passo de fé e de humildade. Você que precisa de um final diferente, Deus vai escrever hoje. Isso, glória a Deus. Olha aí, Jesus. Vai olhando cada um dos seus filhos agora. Vai fechando os seus olhos. Vai colocando a mão no seu coração. Porque há uma unção de Deus nesse lugar. É noite de mudança, de salvação, de transformação. Pai, aqui estão seus filhos diante desse altar, Senhor. Eles já não aguentam mais tanto sofrimento. Esse mal que uma hora acaba, mas logo ele volta. Eles estão aqui hoje, Pai, como aquele pai que levou o problema dele até o Senhor. Eles estão aqui à frente como um ato de fé, entregando nas suas mãos agora o problema deles. Começa a entregar agora o seu problema para Jesus. Fala para Ele dos seus problemas, das suas fraquezas. A sua palavra hoje, Senhor, nos ensinou que o Senhor pode resolver. O Senhor mesmo disse para aquele pai: se podes, tudo é possível ao que crê. Se eles estão aqui agora é porque eles creem, Pai. Eu não sei qual é o mal que essa pessoa luta há anos. Talvez seja uma ferida na alma, devido a algum trauma que essa pessoa sofreu. Olha aí, Jesus, um abandono, um sentimento de abandono, de rejeição, abuso na infância, uma palavra de maldição lançada até por familiares. Talvez seja um vício, um pecado, uma fraqueza. Essa pessoa luta contra isso, Pai. Mas eu quero declarar que esse mal, ele vai sair hoje da vida desse homem, dessa mulher, para nunca mais voltar. Porque o Senhor, assim como fez com aquele menino, dará uma solução definitiva. E do jeito que o Senhor falou: espírito mudo e surdo, sai dele e nunca mais entres dele. Eu digo agora, em nome de Jesus, espírito maligno, enfermidade, sai dele, sai dela e nunca mais entre nele. Pai, em nome de Jesus, eu quero a tua unção tocando agora, da planta dos pés ao alto da cabeça. Começa a renunciar agora aquilo que precisa ser renunciado. Talvez você não tenha outra chance como essa. Talvez seja a última oportunidade. Não jogue fora. Abre mão daquilo que precisa ser aberto agora. Abre mão, renuncia. Deixa o Senhor mudar a sua história. Espírito Santo, mais da tua presença, Pai, mais do teu poder. Vamos adorar o Senhor. Há uma unção nesse lugar. Toca aí, Espírito Santo. Uma chance igual a essa. Olha isso, Jesus. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh, aleluia. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Nós faremos o que for preciso, Senhor. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Fazer tua
Diga isso para Ele. Deixa Ele ouvir a sua voz. Olha isso, Jesus. Olha o que os seus filhos estão declarando, Pai. Mais uma vez, declare isso. Quero nascer. Aplauda o Senhor Jesus. Volta para o seu lugar glorificando o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus.